Hoje a gente vai descobrir o motivo, o que ocorreu para ter saído esse beijo surpresa da Yona com o Namjoon. E aí, seres humanos, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma segunda-feira, mais um episódio de Polemic aqui no canal. Hoje eu vou ler com vocês os capítulos de número 11 e 12. Eu estou completamente ansioso, então, por favor, não esqueçam de comentar com as hashtags fanfic, polemic e Jikook polemic, que é muito importante saber que vocês estão acompanhando. E sem muita enrolação, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamos descobrir as coisas, não é mesmo? Vamos lá. Eu não aguento mais. Aquelas foram as palavras de Yona antes que ela se levantasse e fosse, em meio a tropeços, para fora do clube, recebendo olhares maliciosos de alguns homens estúpidos que achavam que tinham o direito de observar alguém daquela maneira nojenta. Namjoon, que acompanhava a menina com o olhar, sentiu-se tão incomodado quanto o momento em que virá Taehan selar os lábios de Yona e esta, infelizmente, não impedi-lo. É verdade, né? Esse triângulo amoroso está dando o que falar, não é mesmo? Naquele momento, o professor nem ao menos se importou se Hosuke estava bêbado demais para conseguir raciocinar e Taehan já estava apagado sobre a mesa enquanto Jimin aproveitava-se daquele homem ridículo no bar e seguiu Yona. Epa, o Jimin não estava se aproveitando do cara. Não é bem assim também, não é mesmo? Não é bem assim que rolou. Ela não aguenta mais o quê? Hosuke, um pouco atrasado, perguntou para o nada, porque Namjoon já estava longe demais para respondê-lo. Do lado de fora, ele viu Yona encostada em um dos muros do clube, perto o suficiente para que, se algo acontecesse a ela, um dos seguranças na porta fosse capaz de ver e fazer algo para impedir. Namjoon, que estava levemente afetado pela bebida, mas não o suficiente para não ter consciência de seus atos, secou o suor de suas mãos e se aproximou da aluna, umedecendo os lábios, extremamente hesitante sobre o que ele planejava fazer. Sabia que a Coreia do Sul tem o QI nacional mais alto do mundo? Yona lançou aleatoriamente, ao notar a presença do outro perto de si. Ela estava bêbada, definitivamente bêbada. Após receber um serinho de Taehan e ter sentido todo tipo de faísca com aquele simples ato, decidiu que perderia as contas em seus copos de álcool porque, meu Deus, ela precisava afastar aqueles pensamentos gritantes que a atormentaram-na. Principalmente porque eles eram todos sobre o fato de Namjoon ter visto aquele ato do mais novo e o fato dela não se arrepender. O combo perfeito. A garota sabia que ele tinha ficado incomodado e ela sentia que ele seria capaz de ignorá-la pelo resto da semana, porque era isso que Namjoon fazia quando estava bravo com alguém. Ela tá confusa. Não é mesmo? Isso é nítido. Mas ali estava ele, parado de frente para ela. Sabia. Você é inteligente demais, resmungou em resposta, cruzando os braços emburrada. Não conta. Namjoon sorriu sem graça, as covinhas aparecendo. Yona soltou uma exclamação indignada e tocou ambos os furinhos com seus indicadores, segurando o rosto do homem logo em seguida. E lindo. Por que tão lindo? Eu quem deveria fazer essa pergunta. Namjoon flertou, sentindo o peito aquecer com o sorriso que a menina exibiu. Você esconde, mas elas aparecem quando você sorri. Oh, a música do BTS.
Yona disse lentamente, quase como se recitasse algo enquanto seus dedos ainda roçavam nas covinhas de Namjoon. De onde você veio? Não minta. Eu sei que você é um anjo. O que você é? But you. Muito boa essa música. O professor ficou confuso com a forma ritmada como as palavras deixavam a boca da menina, quase como se fossem decoradas e soando semelhantes a uma poesia recitada. Entretanto, era visível quanto as palavras significavam algo. Namjoon só não entendia o que. As pequenas mãos da garota desceram para o pescoço dele e ali os polegares roçaram na pele do mais velho, sentindo os poros se arrepiarem pelo contato sutil. Namjoon engoliu em seco, assistindo o olhar de Yona suavizar e correr para seus lábios que, imediatamente, prensaram-se um no outro. Ele queria beijá-la. Deus, como ele queria! O problema era que a questão não era somente o querer, porque, apesar de tudo, querer não era poder e aquilo encaixava-se perfeitamente na situação de Namjoon. Ele não podia. Era sua aluna ali e ela ainda era menor de idade aos olhos da lei, por mais que já tivesse a idade que consideravam como suficiente para escolher seus próprios parceiros românticos. Ainda assim, era totalmente ilegal. Mas lá estava ele, sentindo os lábios de Yona roçarem-se no seu de maneira lenta, enquanto seu peito parecia que ia explodir e todos os seus pelos corporais decidiram se erguer com aquele simples roçar. Ele queria tanto aquilo que doía em seu peito. Já Yona era guiada por seu corpo, sentindo a imensa necessidade de buscar por mais contato com aquele homem na sua frente, mesmo que seu subconsciente sóbrio lhe dissesse que ela não deveria fazer aquilo. Infelizmente, o seu consciente bêbado foi o vencedor de argumentos mentais naquele momento. E então aconteceu. As bocas se juntaram e ela pôde soltar a respiração, assim como Namjoon, ambos suspirando tururu, soletrando com Roberto, êxtase por finalmente terem aquele contato. Fora um beijo calmo no início. Como Namjoon sempre imaginou que seria o primeiro contato entre eles. Ele tocou a cintura da aluna, apertando a pele alva entre seus dedos enquanto movimentava a boca contra dela de maneira lenta, beijando-a com todo o carinho que ele sentia por ela. Yona correspondia à altura e, em um ato de coragem, pediu passagem com sua língua que foi, prontamente, aceita pelo mais velho. Namjoon arfou ao sentir o músculo molhado da menina em contato com o seu e deixou escapar todo o resto de sanidade que ele ainda possuía. Seus braços apertaram o corpo da garota contra o seu e o beijo se tornou mais intenso, as cabeças movendo-se para lados contrários enquanto cada um apreciava cada segundo daquele ósculo tão aguardado. Yona fincou suas unhas nos ombros alheios, puxando-o contra si e tendo suas costas grudadas no muro do clube. Seu cérebro entrando em pânico quando as mãos grandes de Namjoon lhe apertavam a cintura e puxaram seu corpo contra ele. Uau, que tensão, não é mesmo? Uma tensãozinha. Uma tensão, hein? Eita, eita. Então Namjoon é um criminoso. E Namjoon... E aí, qual que é, cara? Mas eu achei que todos fossem maiores de idade. Porque teve um episódio que falou que ela era maior de idade, né? Tipo, ela era maior de 18 anos. Eu não sei
Eu não me recordo agora qual é a maioridade na Coreia, depois eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Mas enfim, vamos ver o que a autora tem a dizer no final sobre esses acontecimentos, né? A garota deixou arfares necessitados escaparem de seus lábios quando o professor mordeu seu lábio, intensificando ainda mais o beijo de maneira que estava deixando os dois sem ar e aflorando o desejo crescente dentro deles. E eles não queriam parar e não iam, se não tivessem sido interrompidos por Hosuke bêbado, carregando um Taehan desacordado com muita dificuldade. Vocês têm sorte que ele tossiu, quase derrubando Taehan, mas segurando-o firme antes que ele caísse. Que sou eu quem tá vendo essa sacanagem aí. Yona empurrou Namjoon assim que seus olhos pousaram em um Taehan desacordado e ela correu para ajudar o amigo a carregá-lo, entrando em uma discussão com Hosuke sobre quem levaria ele para casa. Namjoon, que estava ainda extremamente atordoado com o beijo, não conseguiu ter uma reação quando Yona ofereceu-se para levar Taehan para casa, porque ele não podia ir para a dele naquele estado, levando em consideração seu irmão e pais. Ela o fez também porque Hosuke disse não poder oferecer a própria casa, já que sua tia não gostava de gente bêbada. Por que sua vida tinha que ser tão complicada? Como vocês vão? Ele veio de bicicleta. O professor tentou, ainda sentindo os próprios lábios formigarem. Yona olhou, meio perdida, sem saber o que dizer, a boca abrindo e fechando, nenhuma palavra sendo omitida. Namjoon suspirou derrotado e, sentindo o coração amolecer, disse: Eu peço um táxi com compartimento para a bicicleta. Uau, existe isso? Isso é novo. Pra mim, é claro, eu nunca vi isso aqui no Brasil. É isso. Aí mudou o cenário. Yona suspirou aliviada quando o corpo de Taehan caiu sobre sua cama e ela conseguiu, finalmente, aliviar a dor em seus ombros por ter servido de apoio o caminho inteiro para o garoto. O efeito da bebida estava se esvaindo aos poucos do corpo da garota e ela estava começando a se sentir extremamente mal pela noite que teve. Mal e realizada, porque seus lábios haviam se encostado nos lábios dos dois homens desejados por si. Meu Deus, ela beijara Namjoon e dera um selinho em Taehan, e continuava a se sentir da mesma maneira pelos dois, talvez mais intensamente que antes. A garota grunhiu irritada consigo mesma, removendo os tênis do amigo e deixando-os no pé da cama, tentando não fazer muito barulho, pois sua mãe estava dormindo e, caso ela acordasse, a noite de Yona se tornaria um pesadelo. Aí já brota os English de novo aqui, né? Thinking it could be different. It could. A voz rouca e sonolenta se fez presente, assustando Yona, que levantou-se e olhou para Kim, vendo-o com os olhos semi-abertos enquanto cantarolava em inglês errado. It should be... Ah, mano... Eu odeio quando esses inglês me pegam de surpresa, que eu não estou preparado. It should be us. It should be us. Não. It should... E é o que eu entendo que tá escrito, e só que eu preciso treinar mais a pronúncia porque faz tempo que eu não pratico. It should be us. Pronto, agora saiu, hein? Agora saiu a pronúncia certa. O Tai tá cantando aqui uma música falando assim, pensando que tudo poderia ser diferente. Poderia. E deveria ser nós. Eita, nós.
Taehan continuou perdido na melodia de sua própria voz enquanto Yona tentava recuperar-se do susto. Ela riu baixo quando viu o menino rir de si mesmo por estar errando a letra e aproximou-se dele novamente, ajoelhando-se ao lado da cama e tocando-lhe a testa para tirar o suor que residia ali. Se sente melhor? Taehan não respondeu. Apenas segurou o pulso de Yona e impediu que o toque da garota cessasse. A menina franziu o senho, permanecendo ali, no entanto. Alguma música te lembra a mim? A voz rouca, inevitavelmente, arrepiou toda a nuca de Yona. A garota abriu a boca, sem dizer nada por alguns segundos. Antes de qualquer palavra, ela pensou por que, horas, obviamente, ela se lembrava de uma de suas paixões quando ouvia alguma música romântica e aquilo acontecia frequentemente. Mas, naquele momento, com os olhos de Kim em si, sua mente ficou branca e ela não conseguia pensar em nada. Tem uma música que me lembra muito você. Taehan tossiu, limpando a garganta. When you think you are alone, I will be like a ghost behind you. Quando você pensa que você estiver sozinho, eu serei como um fantasma atrás de você. Agora, né? Depois de ter engasgado ali, agora a pronúncia saiu, certa, né? Yona engoliu em seco ao sentir o dedo indicador dele deslizar por seu pulso enquanto ele apertava a mão da menina, fracamente contra seu próprio rosto. When you are down and you can't find the words to say, you know I will give my words to you. Que bonita essa letra. De quem canta essa música? Continuou, resolvendo pular uma parte da música para chegar ao refrão, ou I need you more than words can say. You save me in ways I can't explain. Tá falando assim, quando você estiver para baixo e não tiver palavras para dizer, você sabe que eu daria as minhas palavras para você. E eu preciso de você mais do que palavras possam ser ditas. Você me salvou em maneiras que eu não consigo explicar. Bonita música, né? Eu vou pesquisar para ver quem canta essa música aqui agora. Vamos descobrir juntos. Ai, meu Deus. O meu negócio do meu artigo da faculdade. Ele não tá indo. Não dá pra copiar coisa do. Dá sim, peraí. Vai rolar aqui, pronto. Não. When you are down. And you can't find words. And you can find. Words to say. Ih, tá difícil achar essa letra, hein? É inédita essa música? É da... Esse aqui? Da Lady Gaga? Não. I don't know, então. Acho que talvez... Não pode ser Save Me. Só se for Save Me na versão em inglês, né? Mas... acho que não é, não. Não é não. Não sei se tá se referindo à música do BTS. Enfim. Não é mesmo? Vamos continuar. A mão de Taehan subiu pelo braço da menina, a ponta de seus dígitos sentindo os poros de Yona se arrepiarem conforme ele traçava o caminho em sua pele, chegando em sua nuca alguns segundos depois.
Os dedos infiltraram-se nos fios longos e negros, agarrando-os e puxando o rosto de Iona para mais perto. Ela sentiu o estômago revirar com a sensação quente que lhe tomou o corpo quando seu nariz roçou contra o semelhante de Teiran e um arfar escapou da boca dele, denunciando que ele estava tão afetado quanto ela. I find peace in every story you told. I think of you and I will never be alone. Eu achei paz em cada história que você contou. E eu penso em você. Que I think of you and I will never be alone. Tá errada essa frase. Eu acho que I think of you and I will never be alone. Eu penso em você e nunca estarei sozinho. Teiran sussurrou, seus lábios roçando nos de Iona quando ela se inclinou, impulsivamente sobre ele, as mãos pequenas apoiando-se no peitoral magro do menino. Iona não tinha mais controle sobre seu corpo e, por mais que o efeito da bebida já tivesse se esvaiado de seu corpo, ela estava totalmente entorpecida pelas sensações que os toques de Teiran lhe causavam. Era algo de outro mundo. Do nada o Teiran voltou dos mortos, né? Bebeu pra caramba e do nada ressurgiu que nem mágica, né? E o beijo que eles iam trocar teria sido também, se um baque extremamente alto não tivesse interrompido aquele momento e tivesse feito com que Iona se afastasse imediatamente de Teiran. O garoto bêbado grunhiu e choramingou baixo, sentindo-se decepcionado por não ter conseguido o que tanto desejava da menina, mas sabendo, no fundo, que talvez aquele não fosse o momento certo. Ele não era burro e sabia que a melhor amiga estava confusa com como se sentia em relação a Namjoon e a ele. Teiran, principalmente depois do dia do cinema, notou como a menina parecia não querer envolver-se daquela maneira com eles porque estava confusa e com medo de magoar algum dos dois. Contudo, Teiran via o quanto Iona o queria também. A garota trancou a porta quando ouviu os passos lentos e não sincronizados de sua mãe, sabendo que a mulher estava, provavelmente, bêbada e não tomaria seu tempo de maneira desagradável como sempre fazia. Ela voltou para a cama, engolindo em seco quando viu que Teiran encarava daquela maneira séria, como se todos os pensamentos do garoto estivessem voltados à análise de suas ações. E estavam. Iona deitou-se ao lado dele, pensando em ficar afastada, mas dando-se conta de que aquilo não seria possível quando Kim puxou-a pela cintura e aninhou-a em seu peito. Ela suspirou, agarrando a camisa do melhor amigo, não se importando com o cheiro de álcool e decidindo que o banho, café e remédio ficariam para o dia seguinte enquanto sua mãe estivesse dormindo. Iona fechou os olhos ao sentir carícia de Teiran em seu cabelo e ela suspirou, tendo o peito tomado por uma sensação única. Você é como música para mim, Teiran sussurrou. Me acalma, afasta minhas dores e traz uma sensação única de paz. Sua voz é como se fosse uma harmonia, uma melodia na minha mente. Eu quero ouvir o tempo todo, viver disso, falar sobre, sentir isso. Eu quero você. Se declarou. Eu vou até escrever aqui. Se declarou. Mas foi isso, cara. Que doideira. Mudou o cenário. Jimmy cantarolava a 10ª música reproduzida no aleatório quando entrou no colégio, sentindo falta de seus amigos entrando ao seu lado, mas sabendo que naquele dia não teria a presença de todos eles. Esse show do J-Hope, do Hobi rendeu, hein? Hosuke disse que chegaria atrasado porque teve que ajudar sua tia em algo relacionado à casa, enquanto Iona aparentemente ficara em sua casa com Teiran.
cuidando deste que ainda estava extremamente cansado, por mais que tivesse passado o domingo inteiro descansando. Já com relação a J.K., não era como se Jimin pudesse aparecer em sua casa e lhe chamar para irem caminhando juntos até a escola. Aquela era uma realidade bem distante, e Jimin ainda estava completamente envergonhado pelo acontecimento de sábado. Ele dirigiu-se ao pátio e sentou-se em um banco, deixando sua mochila sobre a mesa em frente e apoiando seus pés ali também. Passou as mãos por seus fios ruivos, puxando-o para trás e fechando os olhos quando os primeiros acordes de Fools iniciaram. Imerso na música, ele não notou quando J.K. se aproximou, disposto a ir perguntar ao mais velho se ele estava melhor depois da noite de sábado e procurar saber o motivo dele ter agido tão estranhamente. Jimin não era do tipo que se esquecia dos acontecimentos depois de embebedar-se, e ele sentia que poderia explodir de vergonha ao lembrar-se que havia revelado para Yaoran que queria beijar o melhor amigo dele. Pro Jin, no caso, né? É isso. Depois da mensagem que enviava para Seok-jin, Jimin não teve mais respostas deste, o que o deixou amedrontado com o que ele poderia fazer com aquilo. E se ele dissesse a J.K.? Nunca se sabe. J.K. tocou no ombro do outro, assustando-se quando este se assustou. Meu Deus! Jimin riu sem graça, removendo um dos lados do fone e pausando a música. J.K. coçou a nuca envergonhado, mas aceitando sentar-se ao lado de Jimin quando este deu espaço. Como você está? Perguntou, fitando as próprias mãos. Jimin sorriu sem graça, sabendo que o garoto referia-se à forma como ele parecia alterado no dia em que apareceu na casa dele. Estou melhor. Você tinha bebido? Perguntou, visivelmente curioso. Ali estava outra coisa que Jeon jamais havia feito, ingerido bebida alcoólica. E quando Jimin a sentiu ali, confirmando suas suspeitas, ele sentiu-se curioso com relação aos efeitos e aos benefícios das bebidas, caso houvessem, mas achou que perguntar seria indiscreto demais. Como foi o show de Hosuki? J.K. mudou o assunto, sorrindo imediatamente ao ver Jimin parecer animado com a lembrança. Incrível! Hosuki arrasa muito. As roupas estavam sensacionais, a voz dele, tudo. Por um momento, Jimin esqueceu que J.K. ao menos sabia como eram realmente os shows de Hosuki. Ele não se importaria em dizer e sabia que o próprio Hosuki também não se incomodaria, mas ainda não tinha certeza se J.K. estaria pronto para receber uma bomba daquelas. Que bom que se divertiram, Yang, o garoto murmurou, verdadeiramente contente por ver Jimin. Em um ato impensado, J.K. analisou a roupa que o outro usava quando este moveu-se para se ajeitar no banco. Novamente, ele vestia-se como uma menina e aquilo entregava a J.K. de uma maneira absurda, porque, por mais que as cores fossem femininas, Jimin não era como aquele homem que J.K. encontrou da outra vez em frente ao pequeno mercado. Afinal, o garoto ainda tinha cabelos curtos e usava calças e camisetas e agia como um garoto normal. J.K. ia perguntar aquilo, mas quando abriu sua boca, Jimin interrompeu ao sugerir algo. Quer ouvir música? O mais novo franziu o senho. Música? Não sabe o que é música? O tom de Jimin foi um pouco zombateiro, mas nada ofensivo, arrancando uma risada tímida de J.K. Sei, Yang, é só que eu nunca parei para ouvir muitas. Só as que meus pais ouviam e as que Jin e Yang ouvia. Imediatamente, Jimin pegou o outro lado do fone e encaixou no ouvido de J.K., pegando seu celular e voltando ao início da música que ouvia para que J.K. a apreciasse completamente. Era uma música digna de atenção.
Qualquer música do Troy era, na visão de Jimin. Ah, o Troy Sivan. É, né? Ambos gostam dele, né? JK fitou as próprias mãos, concentrado na melodia que preencheu seus ouvidos e sentindo a nuca se arrepiar quando a voz soou pela primeira vez. A voz do garoto era bonita, grossa e combinava perfeitamente com a melodia atrás. Quando percebeu, no meio da música, ele encontrava-se de olhos fechados, cantarolando o que seu cérebro registrou do refrão. Jimin estava hipnotizado porque, naquele momento, a música tornou-se melhor ainda. A voz de JK juntando-se a ela, mesmo que apenas em um murmúrio, fez com que aquilo transcendesse, com que a qualidade transcendesse. Ele estava mais lindo do que nunca, apreciando o som como nunca tinha apreciado antes. Seus pais, quando ficavam em casa, ouviam músicas clássicas ou da própria igreja, músicas das quais JK não era lá muito fã, por mais que as achasse bonitas. No entanto, aquela música que Jimin estava mostrando era diferente. A voz do cantor era profunda e carregava algum sentimento que JK não soube identificar, mas que dera vida à melodia. Ele não entendia o que o menino cantava, mas ele entendeu que o garoto dizia algo sobre se achar um bobo por gostar de alguma outra pessoa. Quem está cantando? Perguntou quando a música chegou ao fim, seus olhos abrindo-se e fitando de mim, notando que ele também o encarava. JK corou, levemente envergonhado por ter olhos tão intensos sobre si. Troy Sivan, um cantor australiano. JK assentiu, pedindo para Jimin colocar outra música do garoto timidamente. Eita, eu li tudo errado isso. Vamos começar do zero. JK assentiu, pedindo para Jimin colocar outra música do garoto timidamente. Pronto. Park o fez e assim apresentou o álbum Blue Neighborhood para o mais novo, que vibrava a cada música, buscando compreender as palavras ou ao menos mergulhar nos sentimentos que a música passava. Algo puxado para uma dor romântica, se aquilo fosse possível. JK nunca sentiu-se daquela maneira, nem de mim, que sentia o peito apertar cada vez que via o outro sorrir com alguma música ou fala desta, tamborilando os dedos na mesa de vez em quando e, às vezes, tentando cantarolar as palavras que ele não conhecia. Jimin sentiu-se em uma cena de filme, com a trilha sonora sendo inteiramente feita por Troye Sivan. Quando o álbum chegou ao fim, outra música do cantor começou a tocar. Jimin reconheceu como sendo Happy Little Pill, sua preferida. Quando deu por si, admirava cada tracinho do rosto do garoto ao seu lado, agradecendo que tinham tempo livre para que ele pudesse apreciar aquele momento em que estavam juntos e sozinhos, sentindo que a música transformava a situação em uma ainda mais intensa. JK fechou os olhos novamente e não percebeu quando, em um impulso totalmente impensado, encostou a cabeça no ombro de Jimin. Mas o ruivo percebeu e tentou não ficar eufórico com aquilo, suspirando silenciosamente e sentindo o cheiro fraco, porém delicioso de lavanda que provinha de JK. Me dê sua mão, murmurou, cuidadoso, para não assustar o menino e afastá-lo de si. JK, sem entender muito bem, estendeu a mão para o mais velho, assistindo esse tirar uma caneta da bolsa com uma das mãos livres e, logo em seguida, escrever alguns nomes na palma do moreno. Troye Sivan, Hayley Kiyoko, Ruelle, Lana Del Rey, Halsey, Tori Kelly, Little Mix, Queen, The Strokes. The Strokes é muito bom. Eu recomendo uma música pra vocês, In The Door, do The Strokes, o último álbum deles, The New... Esqueci o nome. The New Abnormal. Eu acho que é The New Abnormal, se eu não me engano, é muito bom. As letras são muito boas. Existem muitos cantores
bandas e grupos, mas acho que você pode gostar mais desses. Então, quando tiver a oportunidade, pesquisa por eles. Caso não conseguir, eu te mostro cada música de cada um deles. J.K. sorriu empolgado, observando a escrita um pouco desleixada em sua mão e sentindo-se contente por aquilo ser mais uma coisa que ele descobriria. Estava ansioso para tal. E de mim? Bem, Jimmy aproveitou a distração de Dion para cheirar seus fios de cabelo, deduzindo que o menino usava, definitivamente, um shampoo de lavanda. E era uma delícia. Obrigado, Young. J.K. fitou o mais velho, não notando que a proximidade e a posição que estavam eram um pouco demais para os dois garotos em sua antiga concepção. Ele apenas sorriu, sentindo estranhamente bem por estar ali com Jimin, sendo apresentado para coisas desconhecidas por si. Então J.K. não ouviu a voz distante em sua mente que lhe dizia que não deveria estar encostado em um garoto daquela maneira. Ele permaneceu ali, nos braços de Jimin. Escrever fofos, né? Fofo. As músicas. Should been us. Não, should have been us. Pronto, orra. More than words, little mix. E não tem nada falando dessa função da Iona. Iona taradona. A Iona tá procurando um sugar daddy, é o que tu me indica, não é mesmo? Que doideira esse capítulo, mano. Mas é isso. Eu gostei. Foi um capítulo bem tranquilo, não aconteceu nada. Foi tranquilo, foi leve, né? Leve a palavra que eu estava procurando. Então vamos para o capítulo final desta noite, não é mesmo? Capítulo 12, vamos lá então, galera. E não se esqueçam, obviamente, se você chegou até aqui, de comentar a sua opinião sobre o capítulo 11, o que você achou. Gostou ou não gostou? Vocês chipam mais Iona Taehan ou Iona Namjoon? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Com o que vocês acham que ela vai acabar no final, não é mesmo? Vamos lá. Na terceira semana de GK em Seul, sua mãe lhe permitiu ligar para Seok-jin e ele, em uma noite após uma série de aulas cansativas, o fez, ansioso para saber como seu amigo estava. Young, JK murmurou animado, após ouvir a voz conhecida murmurar um alô. Jungkook? O outro exclamou alto. Sim, Young. Meu Deus, menino, como você tá? JK sentou-se em sua cama, apertando o celular antigo contra a própria orelha para ouvir melhor as palavras de Seok-jin, rindo quando este começou a falar sozinho e reclamar da demora que o mais novo levou para ligá-lo. Você sabe como minha mãe é, Young. Seok-jin calou-se, franzindo o senho. Era a primeira vez que ouvia JK falar algo do gênero, já que o menino sempre achou que as atitudes da mulher mais velha eram corretas e, caso não achasse aquilo, não contestava-as de qualquer maneira. Ver JK expressar-se sobre algo que achava errado e que ainda vinha de seus pais foi uma surpresa para Jin. Eu sei, Saeng, mas me diz, eu falei com um amigo seu esses dias. JK ficou confuso. E amigo? Um tal de mim? O que aconteceu foi, Jin ficou sem reação quando leu a segunda mensagem que Park lhe enviava. Não porque sentiu algo ruim vindo dele, mas porque o garoto tinha visivelmente o interesse de JK e aquilo poderia ser um problema para ele, visto a família que o mais novo tinha, definitivamente, não é mesmo? Essa família que deixa o menino passar fome. Jin não conhecia de mim e não poderia dizer se o garoto era alguém que abriria-se para Dion sobre seus sentimentos sem antes pensar bem a respeito de como aquilo poderia afetar JK. Jin esperava que não. Ah, sim, o Jimin Yang! Exclamou, feliz ao lembrar-se do ruivo que animava seus dias como ninguém mais fazia. Já estão tão íntimos assim? Jin soltou um riso fraco, um tanto enciumado. Ele é muito legal.
me apresentou aos amigos dele e foi super receptivo comigo aqui. J.K. deitou-se na cama, balançando os pés que estavam para fora do móvel, ouvindo mais uma risada fraca de seu amigo antes dele lhe responder. Ele é bonito? A pergunta de Jim não fora mal intencionada, de forma alguma. Ela somente lhe escapou da boca depois que ele lembrou-se de ter visitado o perfil de Jim na rede social em que este lhe seguiu e ter constatado que o menino possuía uma beleza absurdamente difícil de não ser notada. Então ele perguntou. O problema era que J.K. não sabia o que responder, porque ele de fato nunca havia parado para pensar que sim. Ele achava de mim bonito. Por incrível que pareça, eu sou assim também. Eu não sou uma pessoa que gosta de julgar a beleza das outras pessoas ou julgar as pessoas, sabe? O ser humano, por natureza, a gente tem muito isso de julgar indiretamente as pessoas, né? Seja primeiras impressões ou pré-conceitos antes, né? Mas eu não tendo muito, eu só tendo a conhecer a pessoa, sabe? E cada um tem sua beleza. Iria ser muito sem graça se todo mundo fosse igual, né? O que é justamente os padrões de beleza impõem. Então é bom que cada um tenha justamente as suas próprias características e seus próprios mundos internos, né? É isso. J.K. gostava do cabelo de seu Young. Ele achava que combinava perfeitamente com ele e realçava os traços firmes de seu rosto. Ele achava fofo quando o mais velho sorria e seus olhos tornavam-se duas linhas. E além disso, era adorável o fato de que ele tinha um dente tortinho entre os de cima, traço que acabava deixando seu sorriso mais charmoso. Aqueles pensamentos eram todos frequentes no subconsciente de J.K., que, só naquele momento, se deu conta de que ele realmente achava tudo aquilo de seu Young. E não havia problema, certo? J.K. também achava Jin bonito e Taeho também, assim como Hosuke ou Namjoon. A beleza era algo humano e não era porque ele achava um ou outro homem bonito que ele era como o de mim, certo? Certo. Se eu achar um homem bonito eu vou falar, tá ligado? Mas isso não define a sua sexualidade. Justamente é prova que você não tem uma masculinidade frágil, né, mano? E é isso. Engolindo em seco, então J.K. respondeu: sim, ele é bonito. Após aquela fala do mais novo, Jin buscou mudar de assunto por perceber como o garoto parecia perturbado em admitir aquilo. Ele estava sentindo algo de diferente vindo do melhor amigo, mas ainda não sabia dizer o que era exatamente. E as aulas de história, Young, são sensacionais. Nunca imaginei que você fosse gostar tanto de história. Eu, particularmente, odeio Jin-Hyo. Sempre tive pressão demais para ter notas maravilhosas nessa matéria, então peguei um ranço. Ranço? Perguntou confuso, por nunca ter ouvido o termo. É como um pequeno ódio, tentou explicar, sorrindo ao ver o murmúrio de compreensão do amigo. Mas, de verdade, J.K., aqui está muito chato sem você. Vem pra cá, Young, você vai gostar dos meus novos amigos, sugeriu, pensando que se Jin realmente fosse para Seul, ele seria a pessoa mais feliz do mundo. Talvez eu vá lhe visitar em algum feriado, Saeng. Eu te avisarei. Young, você conhece o Troye Sivan? Teve dificuldades em pronunciar o nome do cantor, mas no fim conseguiu. J.K. tinha aquele nome em mente desde que Jimin escreverá o tal em sua mão, ao lado de outros nomes mundialmente conhecidos, mas desconhecidos pelo mais novo. Ele ficou ansioso para pesquisar músicas daqueles artistas, mas ele não tinha oportunidade por não ter computador ou celular. Então, reescreveu os nomes em seu caderno de história para pesquisar quando pudesse. Conheço sim. Por quê? Você consegue me mostrar algumas músicas deles? Por aqui mesmo?
E Seokjin prontamente o fez, sem questionar como JK conhecera aquele nome porque, horas, ele morava na capital e com toda certeza se depararia com o nome de artistas internacionais a todo momento. No entanto, por ser um artista bem conhecido na comunidade LGBTQIA+, Seokjin imaginou que houvesse um dedo de Jimin ali dentro. Contudo, ele não se importou em pensar demais naquilo e pegou seu computador para colocar o álbum Bloom do cantor para tocar, deixando o telefone no viva voz e permitindo que JK ouvisse as músicas com atenção, mergulhando novamente na sensação boa que as melodias compostas pelo cantor lhe traziam. JK poderia ter passado a noite toda ouvindo as músicas que Jin lhe mostrou, mas sua mãe resolveu que aquele seria um bom momento para acabar com a conversa dos dois e chamar o filho para jantar. Até mais, Yang, murmurou a contragosto, tendo o olhar sério de sua mãe pousando em si. Até, Saeng, cuide-se e aprecie a beleza de Jimin por mim, porque aquele garoto é realmente muito bonito. Eita! Talarica! Hahaha. Nunca se sabe. Vai que o Jin vai visitar o Sr. JK e, sei lá, pode acontecer alguma coisa com o Jimin, né? Não saberemos até lermos todos os capítulos dessa fanfic, não é mesmo? Vamos continuar então. Ui! Sempre bate um soninho quando eu começo a ler. Enfim, vamos lá. E desligou. JK, um tantinho perdido pela última parte da fala de seu melhor amigo, entregou o aparelho à sua mãe e acompanhou-a até a mesa de jantar, sentando-se para comer com a família. Mais uma vez naquele dia, o rosto de Jimin veio na mente de JK e ele pegou-se listando os traços bonitos do rosto do mais velho. Era o rosto mais bonito, em sua opinião, entre todos do grupo de amigos, e não doeu nada em Jeon admitir aquilo para si mesmo. Mudou o cenário. No dia seguinte, JK encontrou-se com Taehan na porta da escola. O mais velho encarava a entrada com uma careta, murmurando algo que JK não conseguiu entender. Ele se aproximou e tocou o ombro do outro, assustando-o por ele estar completamente distraído com os próprios pensamentos. Taehan virou-se para ele e exibiu um sorriso fraco, sem se dar conta da expressão desentendida de JK. Veio sozinho? JK perguntou, segurando as alças da mochila enquanto observava o outro. Taehan parecia ficar ainda mais perdido com aquela pergunta. Sim, murmurou em resposta. JK estranhou e seguiu o olhar do Kim até o pátio da escola, avistando Hosuke ao lado de Jimin e Yona, os três rindo de algo que, provavelmente, fora Hosuke quem dissera. Disserá. É isso. Eu com esse tempo verbal aqui, puta merda, viu? Eu sempre acho que é disserá, mas não tem aceito, então é dissera. Fora Hosuke quem dissera. Enquanto escreviam algo em cartazes enormes, JK deu um passo para frente, querendo ir até eles, mas interrompeu-se ao lembrar de seu outro amigo parado ao seu lado. Você vem, Yang? Taehan acenou positivamente, mas não andou. Permaneceu ali. O mais novo observou atentamente, notando que haviam novos hematomas no outro, mas daquela vez eram no pescoço. O garoto arregalou os olhos, pensando que talvez pudesse ter sido o irmão do garoto a lhe machucar novamente, mas ele era ingênuo demais para entender o que realmente eram aquelas marcas. O que são essas marcas? Eu não tô entendendo também. Brincadeira. Quando ele decidiu perguntar, Taehan sorriu e pegou em sua mão, puxando-lhe para dentro do colégio, caminhando pelo pátio sem pressa alguma em direção ao resto do grupo. Jungkook,
Hosuke fora o primeiro a cumprimentar o mais novo, abraçando-lhe de surpresa. JK não soube como reagir e, automaticamente, correspondeu o gesto afetuoso, porém com palavras antigas de seu pai turbinando a sua pobre mente. Não abrace seus amigos homens, JK. Antes que ele pudesse empurrar Hosuke por puro reflexo e resultado de seu pensamento e acabar causando um clima extremamente estranho entre eles, Jang se afastou e lhe ofereceu um sorriso, permitindo que Jimin fosse lhe cumprimentar. Quando os olhos de JK pousaram em Jimin, ele lembrou-se de como admitiu para seu melhor amigo como achava seu Yang bonito. E, ali, naquele momento, vendo ele se aproximar com um sorriso grande no rosto, ele constatou aquilo novamente. Reparou em cada traço do mais velho, contendo um suspiro impulsivo a ver que os olhos do ruivo sumiram com um sorriso que estava sendo exibido para ele. Muito fofa. JK sentiu as próprias bochechas esquentarem quando percebeu que ele encarava o mais velho em silêncio, imerso em seus próprios pensamentos sobre a beleza do outro. Jimin percebeu, mas não entendeu o motivo e, sem saber exatamente como cumprimentar o outro, bagunçou seus cabelos marrons e macios. Olá, Saeng. Oi, Yang. JK continuou com as bochechas coradas por alguns longos segundos, tentando ignorá-las enquanto cumprimentava Yona com um aceno de cabeça, e esta fazia o mesmo, parecendo tensa com alguma outra coisa que ele não soube identificar. Será que ela tá com chupão também? Chupão faz mal, tem aquilo que pode até matar, né? Por causa da circulação do sangue, que cria coágulos. Então tem que tomar cuidado, hein? Já começaram os cartazes? Teihan perguntou, sorrindo enquanto observava os enormes cartazes sobre a mesa. Sim, e já tem alguns espalhados pela escola. Hosuke deu 2 pulos animados, arrancando risadas do amigos. JK deixou sua mochila no chão após checar o horário e ver que ainda faltavam 10 minutos para o início da próxima aula. Olhou os cartazes e leu rapidamente o que eles diziam. Lave o seu carro por apenas 15.000 ions. Deixe seu carro ser guiado por esse pedaço de mau caminhos. Achei super criativa a frase. Ai. Cara, eu não sei vocês, mas quando eu vi aqueles filmes de colégios americanos e que isso era uma prática super comum, eu queria muito viver isso. Pelo menos eu consegui viver em escolas que tinham armários, era super uma vibe americana, né? Mas isso de ter esse hábito de lavar carro pra juntar dinheiro, né? Eu não tive. Agora na faculdade tem algumas coisas da Atlética, né? Da Atlética, que a gente acaba fazendo algumas coisas parecidas, mas não é lavar um carro, sabe? É pegar coisa no sinal, no trote, né? Umas brincadeiras assim, mas de resto, nada tão americanizado como momentos assim, sabe? Mas é isso. JK ficou confuso. Para que isso? Nosso novo evento de arrecadação vai ser amanhã durante os vários tempos livres que vão ter por causa da viagem dos alunos do primeiro ano. Yona explicou, afastando-se do Kim para ficar ao lado de JK. Acabou que os 3 professores que também são professores do terceiro ano vão com eles, ou seja, vamos ter algumas boas horas de tempo livre, e aí resolvemos fazer isso no estacionamento do colégio. O diretor só permitiu porque oferecemos uma lavagem de graça no carro dele, meu Deus. Babaca, resmungou de mim, terminando de desenhar um arco-íris em um dos seus cartazes. E são vocês que vão lavar os carros? JK perguntou, tentando imaginar como seria de fato o evento. Nós e mais algumas pessoas que escolhemos. Quer dizer, escolhemos e perguntamos se elas queriam e a maioria aceitou. Hosuke deu de ombros. Quem? Sabe aquela menina que o Caio humilhou no outro dia? JK assentiu.
ela e mais algumas pessoas com corpos diferentes. Fez aspas com os dedos. Eu também tenho essa mania de falar aspas com os dedos. É para conscientizar sobre os diferentes corpos existentes e sobre como cada um é lindo do seu jeito. Hosuke finalizou. Era incrível. Do seu lado, J.K. já havia reparado em muitos corpos, de maneira mais ingênua possível, e nunca enxergou os mais gordos ou os fora do padrão de maneira ruim. Ele não sabia que aquela era uma coisa que acontecia frequentemente, até porque em sua antiga cidade eram todos bem parecidos em questão de formato corporal, magros e esguios, tanto para homens como as mulheres. Ele sabia que aquilo era mais problemático no gênero feminino, pois tinha consciência de que existia um padrão e um conceito imposto pela sociedade que era muito desejado pela maioria das mulheres. Ele lembrava-se de ouvir sua mãe falando com Young-san no jantar que tiveram sobre como ela era magrinha e como aquilo era lindo. A Solar, né? E J.K. não discordava, achava Young-san bonita. No entanto, ela continuaria sendo se fosse gorda. O engraçado é que o Mamamoo tem inclusive muitas músicas que abordam sobre padrões de beleza, né? É até engraçado a própria autora citar o Mamamoo, que o Mamamoo é justamente um exemplo de um grupo que tem o seu próprio empoderamento e não segue o que é imposto pela indústria, né? Tanto padrões de beleza quanto padrões de comportamento. Muito legal. Eu fiz um vídeo esses tempos sobre o Mamamoo. Eu vou deixar até aqui linkado no meu comentário fixado também, para quem quiser dar uma olhada, né? Porque é um tema bastante importante que deve ser falado diariamente na nossa sociedade, né? Para justamente a gente desromantizar muitas coisas que a sociedade impõe sobre padrões, né? Eu posso participar? O J.K. vai lavar carro. O pai dele, se vê isso, vai bater pouco nele, né? Tipo, eu criei filho pra lavar carro? Certeza. É o típico pai que falaria isso. Todos os olhares voaram para J.K. de imediato e o sorriso que Jimin exibiu foi tão grande que foi impossível J.K. não sorrir junto. É claro, J.K. não soube exatamente o que lhe conduziu a se oferecer daquela maneira. Talvez fosse por ele ter achado que aquela era uma causa bonita que, além de precisar ser abordada, ajudaria o grupo a arrecadar mais dinheiro para a futura viagem e J.K. queria ajudar. Afinal, estava buscando, acima de tudo, sentir-se incluído entre eles. Eu preciso trazer algo? Perguntou o mais novo, pegando uma caneta colorida para ajudar Jimin a pintar o arco-íris. Jimin sorriu discreto. Só uma bermuda ou calça velha. Camisa você não vai precisar. Hosuke respondeu, dando uma cotovelada discreta em Park. Não vou precisar? Não, horas. É uma lavagem de carros. Você vai se molhar todo. E o intuito é mostrar que existem diferentes tipos de corpos e que todos são bonitos. Taehan intrometeu-se. Seu tom um tanto desanimado, não sendo percebido por ninguém ali além de Yona. J.K. engoliu em seco, sentindo-se envergonhado antecipadamente por pensar que teria que mostrar parte de seu corpo. Passem protetor solar, hein? Ele nunca havia chegado perto de exibir-se de qualquer maneira que fosse. Então saber que muitas pessoas viriam seu físico era um tanto intimidante. Por mais que não visse nada de errado com o seu tronco magro e levemente definido pelos exercícios na escola e os que ele fazia em casa quando ficava entediado. O que lhe incomodou naquele momento foi saber que ficaria exposto quando nunca havia ficado antes. Será que alguém ia olhar demais ou falar mal de seu físico? Enquanto ele ficava um tanto perturbado com aquele pensamento, Jimin perdia-se em sua imaginação fértil que fantasiava um J.K. em diversas posições, com um tronco exposto. Como será que seria vê-lo completamente molhado enquanto lavava os carros, seus braços flexionados e ele inclinando sobre seus capôs e... Meu Deus, safado demais. Isso é um absurdo, você tem que parar de ser safado, cara. Você tem que parar com isso de mim. Que é isso, cara? Você tá louco? Brincadeira. Vai ser uma boa oportunidade pro seu admirador secreto ir falar com você. A fala de Yona interrompeu os pensamentos de Jimin e, quando viu,
o Ruivo já havia fechado a cara e cessado a coloração de seu desenho no cartaz. Ele bufou discreto e buscou concentrar-se em outra coisa. No entanto, seus ouvidos estavam focados na possível resposta que J.K. daria. Não acho que ela viria falar comigo, foi o que o mais novo respondeu, arrancando uma risada de Yona e um bico de Jimin. O ela sairá de forma automática da boca do menino, mas despertou um incômodo ainda maior no peito do Jimin. Saber que, automaticamente, J.K. associou a pessoa que lhe mandará os bilhetes a uma menina e que ele nem sequer desconsiderou a ideia de falar com a tal. Deixava de mim para baixo, fazia-o pensar que ele nunca teria sua chance, e talvez ele de fato não fosse ter uma. Eita nós, a friendzone, a friendzone, a friendzone, a friendzone, a friendzone. O dia e a hora do evento não demoravam a chegar e, diferente do que J.K. imaginou de primeira, haviam muitos adolescentes e até alguns professores que precisavam de uma lavagem em seus veículos e não se importavam realmente com o preço que pagariam. Nossa, que escola de rico, então. Mas é uma escola de rico, né? É. Hosuki novamente fora o encarregado de controlar o dinheiro. Yona a ajudara-o, alegando que não queria molhar-se e preferia ficar naquele local. No entanto, o olhar que ela recebeu de Terran bastou para que Jimin e Hosuki percebessem que a garota estava evitando ficar perto do Queen. Meu Deus. É assim, né? De madrugada é chupão pra cá, chupão pra cá, pra Y, pra X, pra cosseno e seno e tangente, e contra tangente e séries, tudo que eu tô estudando em cálculo, pra chegar no dia seguinte e ninguém olhar um pra cara do outro. Adolescentes, cara. Eu ia chegar logo, e aí, mozão? Dá um beijo na minha boca. Brincadeira. Né, porra, se a noite foi boa, eu ia ficar feliz de ver a pessoa no dia seguinte, né? Namjoon não poderá ficar com eles por ter que dar aula, porém, ele pediu para que os outros amigos lavassem seu carro e deu a quantia exata para Hosuki, mesmo esse dizendo que não precisava. Os outros alunos que concordaram em ajudar o grupo já estavam em seus postos, alguns conversando com os donos do carro e outros apenas se divertindo com a água e a enorme quantidade de espuma que era feita graças aos detergentes e sabões. J.K., assim que chegou, deixou sua mochila embaixo da barraca que Hosuki usava para apoiar a caixa de dinheiro e os trocados. Ele cumprimentou os amigos e, com o olhar, procurou Jimin e Terran, vendo ambos ainda completamente secos e vestidos, conversando sobre algo que deixou Kim com uma carranca. Franziu o senho, vendo Jimin exclamar algo e gesticular exageradamente, e resolveu se aproximar ao ver que a discussão parecia séria. Yangs, imediatamente, as feições do ruivo tranquilizaram-se e ele virou-se para o mais novo, oferecendo um sorriso fraco, mas que fora o suficiente para diminuir a preocupação de J.K. Não vão lavar mais os carros? Perguntou, acanhado. Claro que vamos, Jimin exclamou, buscando esquecer a discussão que estava tendo com o melhor amigo. Tai, pode colocar minha camiseta dentro da minha bolsa quando for levar a sua? Taehan, que ainda estava sério, mas possuía uma expressão um pouco mais suave, assentiu, removendo sua camisa rapidamente e expondo o tronco magro, assustando J.K. pelo gesto rápido e inesperado por ele. Contudo, ele apenas reparou o quão bronzeada parecia a pele do menino em comparação à sua. Isso aqui me recordou algo que eu vivi aqui em Pelotas, inclusive. Eu estudo em uma cidade no Rio Grande do Sul, né? E aqui a cultura é completamente diferente. Então, por exemplo, eu não sei se é na região, né, na cidade que eu moro, ou se é assim todo o Rio Grande do Sul, obviamente, não quero generalizar também. Mas, por exemplo, em São Paulo, faz sol, a gente costuma andar mais à vontade na rua, né? Por exemplo, sem camisa ou de regata, ou algo mais
que seja mais agradável. Mas um dia aqui eu tava saindo da facu com um amigo, e ele é aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu tirei a camisa, e ele ficou tipo, por que você tá tirando a camisa? Eu falei, ué, tá calor, solzão, e é isso, sabe? Então ele estranhou, porque pelo menos pra ele, que principalmente que ele é de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, não era um costume. Então é engraçado como, dependendo da sua vivência, né, você pode estranhar coisas que pra outras são simples, que é o que o JK, por ser de uma família mais conservadora, sente, né? Então, muito louco pensar sobre isso, né? Que cada pessoa tem a sua própria realidade. E é isso. Todavia, quando Jimin removeu a camiseta, foi diferente a camisa. JK sentiu as bochechas imediatamente esquentarem ao ter a visão da barriga e peitoral um tanto definidos do mais velho e assustou-se ao ver algo metálico preso no mamilo dele. Engoliu em seco, seus olhos fixando-se no piercing transversal que atravessava a área peculiar do corpo do outro. Eles ficaram arregalados por longos segundos, fixados no modo como a joia se movia quando Jimin se mexia, e em certo momento, suas orbes desceram mais e analisaram minuciosamente cada músculo que compunha um troco alheio. Eu já usei muito piercing, né? Vocês sabem disso. Eu tô com só o do meu nariz agora. Mas eu não furaria nem que me pagassem. Não, se me pagassem até talvez eu furaria. Aqui. Sei lá. Porque tive amigos que colocaram. E amigas também. Só que, mano, vi muitos relatos de que, tipo, blusa prender, sabe? Isso me dá uma aflição. Então eu não sei se eu teria coragem de colocar. É isso. O ruivo não percebeu a atenção que estava tendo sobre seu corpo porque voltou a dizer algo para Terran enquanto este pegava a camiseta do amigo, e JK permaneceu ali, olhando o corpo do mais velho sem perceber o quão explícito estava sendo e sem nem sequer ouvir uma palavra do que os dois diziam. Ele apenas não entendia. Ele não soube dizer o que foi aquela súbita quentura que subiu em suas bochechas e ventre, sem falar na absurda vontade que teve de tocar a joia que cruzava o mamilo do outro. Será que havia doído? Não sei, cara. Tem gente que fala que dói, tem gente que fala que não dói. Por exemplo, quando eu furei meus piercings, não doeu. Nada. Teve uma vez que eu fui furar com um amigo meu, parecia, meu Deus. Faltava ele passar mal e desmaiar ali, porque doeu pra ele, sabe? Mas pra mim não. Nem minhas tatuagens doeram. Então cada pele é cada pele, né? Será que pro Jimin doeu? Eu vou ligar aqui pra ele agora. Só um instante. Alô? Jimin? Oi, é o Roberto, tudo bem? Então, eu tava lendo aqui sua história de vida, né? Tô lendo o que seu piercing doeu? Ah, não doeu? Ah, beleza então. Muito obrigado por me responder. Ah, tá bom então. Tchau. Não doeu, viu, galera? Jimin, meu best friend forever. Inclusive, Face está vindo aí, ó. Já quero divulgar aqui o trabalho do meu amigo, né? Que ele tá começando agora e ele precisa de suporte, então vamos ajudar. Face vindo em março, hein? É isso. Não vai tirar a camisa, JK? Foi Jimin quem perguntou assim que Terran se afastou da dupla para ir levar as camisetas até as mochilas. JK imediatamente ergueu o olhar e, sem conseguir pronunciar uma palavra, apenas assentiu e removeu com certa dificuldade a própria blusa, arrepiando-se ao sentir o vento fraco bater em seu corpo. Jimin umedeceu os lábios ao ter a visão explícita do tronco do outro. Era perfeito em cada medida, combinado com o mais novo em cada aspecto. Era magro, mas não deixava de ser levemente marcado por músculos, e Deus, era extremamente atraente. O ruivo suspirou discreto,
coçando a própria barriga e desviando o olhar para não deixar evidente o quanto se sentia atraído pelo garoto na sua frente. J.K., no entanto, ainda pensava na maneira como se sentiu ao ter a visão do mais velho sem camisa e, inevitavelmente, questionou se Jimin o via com outro olhar por ele ser um homem, e bem, Jimin gostar de homens. Ele abraçou o próprio corpo com aquele pensamento, um tanto perturbado, e desviou o olhar para buscar a próxima coisa que faria. Podemos lavar o carro de Namjoon juntos, Park sugeriu, tão sem jeito quanto o acastanhado. Os dois seguiram até o carro do professor, Jimin parando apenas para puxar uma das mangueiras, pegar um balde, uma das garrafas de detergente e 2 esponjas. J.K. ajudou a carregar os utensílios e, juntos, iniciaram a tarefa, ambos em silêncio e pensando em como se sentiram alguns segundos atrás. E eu falei com o Seok Jin Young outro dia. Surpreendentemente, foi J.K. que iniciou a conversa enquanto ele molhava a parte frontal do carro. Jimin sorriu, virando boa parte do detergente dentro do balde. Jura? E ele está bem? Sim, ele me mostrou umas músicas daquele cantor que você me apresentou. Continuou, começando a se sentir mais confortável conforme seu foco saía da sensação estranha que tiverá a ver o corpo do outro. Oh, Troye Sivan? Jimin perguntou, passando o detergente nas partes molhadas do carro. Sim, ele mesmo. E são muito boas, Young. Os dois engataram no assunto sobre música novamente, parando somente quando Hira, a menina humilhada por Kai, fora até eles em busca de mais detergente, vestindo apenas uma regata branca e um short preto, expondo totalmente seu físico distinto dos das outras meninas naquela escola. Inconscientemente, J.K. sorriu ao observá-la, achando bonito o sorriso da menina e a forma como ela parecia bem com o próprio corpo, parecendo não se importar da diferença que este carregava ao lado da maioria dos outros ali. Hira lavava o carro ao lado de Sana, uma menina bastante popular naquela escola e que era admirada pela sua estrutura corporal, correspondendo perfeitamente ao padrão coreano. A cena do Twice. Na 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 spotlight. I can't stop me, I can't stop me. Ricky, this is our emergency. Mas Sina não parecia se importar e ria alto de algo que a menina comentava, lavando o veículo de algum aluno com o melhor bom humor possível. Ao lado delas, havia uma das poucas alunas negras ocidentais que estudava ali, lavando um outro carro junto a uma menina baixinha e magrinha que J.K. nunca vira antes. Eram muitas diferenças juntas e era agradável de ver. J.K. não notará que estava perdido nos pensamentos até sentir algo lhe encharcar o corpo. Ei! Exclamou, virando-se na direção de Jimin e vendo-o gargalhar enquanto segurava a mangueira ligada. J.K. não se conteve e riu também, puxando os fios de cabelo para trás e resolvendo que não tinha problema em se molhar na situação em que ele estava. Mas não poupou-se seu lado vingativo e resolveu fazer o mesmo com Jimin. Aproveitando que o ruivo estava distraído com a própria risada, ele puxou a mangueira da mão dele e molhou da mesma maneira que ele havia feito, encharcando-o da cabeça aos pés. Jimin somente gargalhava, tentando desviar de vez em quando da água, mas acabou não tendo forças por causa do riso. Chega! Exclamou em meio às gargalhadas, agachando-se no chão. Mas J.K. não parou. Molhou cada vez mais e parando somente quando Jimin puxou a mangueira para si, fazendo com que J.K. escorregasse e caísse sobre ele, ambos rolando no chão em meio à água e à espuma, não se importando com a atenção que estavam chamando por estarem perdidos na sensação boa que era estarem um do lado do outro. Bem filme de romance, né, de verão americano. Até comentei isso aqui. Eles pararam somente quando J.K. acidentalmente esbarrou a mão no piercing de Jimin e ao sentir o objeto metálico, Jeon cessou a risada e arregalou os olhos, com medo de ter machucado o outro. Viu? Agora ele vai falar que não tá sentindo dor. Por quê?
porque o melhor amigo do Jimin, que é o Roberto Caldeira, ligou para ele diretamente de uma fita cassete. Cara, isso aqui é da época de vocês. Isso pode entregar um pouco a minha idade, mas eu não sou tão velho assim também. Mas eu peguei o final disso. Não peguei o final disso, mas eu vivi uma época em que ainda se utilizava disso. Vocês sabem o que é isso? É da época de vocês. O que vocês acham? Enfim. Mas de mim apenas riu. Está tudo bem. JK estava completamente corado, sentindo a ponta do dedo formigar com algo tão estúpido como aquilo. Ajudou o Ruivo a se levantar e, novamente, deixou o próprio olhar recair sobre o corpo do outro. Será que ele deveria olhar o corpo dele? Não era errado olhar o corpo daquele jeito? Afinal, Jimin era o homem. Jeon estava muito confuso, sendo importunado por aqueles pensamentos que não tinham fim. Vamos, me ajude, Jungkook. Jimin chamou, indicando a parte lateral do carro com a mão. JK assentiu, ainda bem incomodado com seus pensamentos que insistiam em voltar para o torso do outro e sua forma agradável de olhar. E Jimin, pela primeira vez no dia, sentiu a forma como ele encarava o seu troco nu. E ele gostou. Gostou da ideia de estar sendo, finalmente, apreciado por aquele que ele precisava. O Ruivo umedeceu os lábios e, buscando provar que não era algo apenas de sua imaginação, espalhou um pouco a espuma que estava em sua barriga, fingindo estar removendo-a. Ele ouviu a tosse repentina de JK ao seu lado e assentiu a forma como os olhos do garoto subiram rapidamente enquanto suas bochechas tornavam-se da cor escarlate. Jimin bateu em suas costas sem muita força, buscando ajudá-lo. Porém, fora inevitável conter o sorriso que surgia em seus lábios. Touché. O Jimin bem louco, né? Tipo, ele gosta da sensação de estar se sentindo desejado, não é mesmo? É isso. Eita, nós. É isso, então. Eu gostei muito desse capítulo. Pareceu tudo um filme americano. Tipo, tudo. E que bom que não teve tragédia ainda, por enquanto. Mas o que vocês acharam do capítulo? A gente não teve nada tão novo assim. Na real, a gente começou a ter essa tensão desse triângulo amoroso, né? E agora, desenvolvimento maior dos sentimentos de JK sobre Jimin e afins e essas coisas de sempre. Mas tô ansioso pelos próximos capítulos e ver o que a Yona vai decidir, né? Acho que muitas águas ainda irão rolar. Mas então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo fim de noite pra todo mundo, né? Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. E é isso. Vejo vocês semana que vem com mais episódios de Polemic aqui no canal. Então, muito obrigado e falou!